Jesus Cristo é o justo único, 100% justo, que nunca perdeu e nunca vai perder sua justiça. Jesus Cristo é o justo que morreu por injustos como eu e você. Pastor Alessandro, não é uma indireta, tá? O que eu vou fazer aqui agora. Eu sempre gosto de falar. Termino com esse exemplo. Suponha que o pastor Alessandro queira me dar uma carona. Até, não é uma indireta, por favor. Não é mesmo, é só um exemplo. Senão vai chegar muito tarde em casa, aí a esposa vai falar com razão. Só um exemplo. O pastor Alessandro quer me dar uma carona. E no caminho que eu vi no Uber, a gente passou por uns lugares meio assim mais sem tantas casas por perto. E vamos supor que numa das curvinhas ali, nós somos parados por uns 3 caras, encosta a arma na minha cabeça, os ímpios, rende nós dois aqui. Por algum motivo ele me poupa, mas o pastor Alessandro, eles batem. Graças a Deus ele é salvo. E aí, esses 3 bandidos são pegos. Chega no dia do grande julgamento, está lá o juiz, o pastor Alessandro, a esposa, eu e o nosso advogado. Do outro lado, os 3 ímpios, os 3 ladrões, covardes e o advogado deles. Começa a sessão. O juiz dá a palavra primeiro ao marginal. Ele já se levanta e de forma sincera, com lágrimas nos olhos, sincero, ele fala assim: juiz, eu estava num dia ruim, a gente estava cheio de coisa na cabeça, e eu realmente queria matar aquele senhor ali. Só que eu estou arrependido. É de verdade isso? Eu estou arrependido do que eu fiz. Eu peço perdão, pastor Alessandro, a esposa, aquele outro pastorzinho que estava junto com ele lá, e que sou eu, e peço perdão. Aí o juiz faz assim, o fato de que você se arrependeu e está sendo sincero, eu te perdoo, você pode ir embora. Pergunta: você consideraria, sejam sinceros, esse juiz um juiz bom ou ruim? Ruim, eu também acho ruim. Um juiz péssimo, um juiz horrível. Eu fiquei com raiva desse juiz. Por quê? Por quê? Tem por quê? Tem de repente alguns estão confusos. Você fala assim: bom, pastor, mas ele foi bom porque ele perdoou. Realmente, essa é a parte, digamos, boa que ele fez, digamos. Só que o juiz, ele tem uma função primordial, que é aplicar a justiça. Ele aplicou a justiça? Não! Preste atenção. A pergunta que eu vou fazer agora só é feita para o cristianismo. Um budista não precisa se preocupar com isso, porque ele tem outro tipo de pensamento que não salva nada. O espírita tem outro tipo de pensamento que não salva nada. Essa é a pergunta das perguntas, e só o cristianismo só é feita aos cristãos. E só tem resposta na Bíblia. A pergunta é a seguinte: no exemplo que eu dei aqui agora, nós consideramos esse juiz um juiz mau, porque ele não aplicou a justiça. Ele até ofereceu um certo perdão, mas não aplicou a justiça. A pergunta é a seguinte: a Bíblia chama o pecado de crime. Todos nós somos criminosos. Todos. Cada pecado é um crime. A Bíblia diz que o pecado é uma dívida impagável. Todos nós aqui, naturalmente, a começar por mim, eu tenho uma dívida impagável e eu não consigo pagar essa dívida. Pergunta: como que Deus pode perdoar criminosos como eu e você, devedores eternos como eu e você, e ele não ser considerado um juiz como o nosso exemplo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Como que Deus pode perdoar um criminoso como eu e como nós aqui?
e ele não ser considerado um juiz injusto. Um juiz não... Eu não confio nesse juiz, por exemplo. Como que Deus pode perdoar eu e vocês e ele não ser considerado um juiz mau? Essa é a pergunta que só é feita ao cristianismo. Essa é uma resposta que só o cristianismo pode dar. A resposta é a cruz. Como assim? Na cruz, Deus nos salva. Ele não abriu mão de nenhum dos seus atributos. Ele nos salva sem mudar as regras. O juiz, por exemplo, mudou as regras. Ele ofereceu um falso perdão, mas não foi justo. Na cruz, vamos testar? Na cruz de Cristo, Deus exerceu justiça? Claro que exerceu. Deus saciou. Se há pecado, Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Se tem pecado, vai ter morte. Na cruz, Deus saciou a sua justiça em Cristo, não em nós. Santidade. Na cruz Deus saciou, ou na cruz Deus honrou a sua santidade em Cristo Jesus. Misericórdia. Na cruz Deus mostrou sua misericórdia, não com Cristo, conosco. O que é misericórdia? É quando Deus não nos dá aquilo que a gente merece. A gente merece a condenação. Deus é misericordioso e não nos condena. Glória a Deus. Pelo merecimento, todos nós aqui merecemos o inferno. Deus é misericordioso e não nos dá o inferno. Glória a Deus. Justiça, santidade, misericórdia e graça. Se misericórdia é quando Deus não nos dá o que a gente merece, na graça Deus nos dá aquilo que a gente não merece. Eu não mereço perdão, Deus me dá de graça. Eu não mereço ser amado, Deus me ama de graça. Eu não mereço salvação, Deus me salva. Na cruz nós vemos justiça, santidade, misericórdia, graça, o amor de Deus ali. Deus nos salva sem burlar as regras. Ele é perfeito. Quem burla as regras somos nós. Por isso, segundo a Bíblia, ele pode ser justo e justificador daquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O Evangelho não é a mensagem que diz que Deus faz a parte dele e você faz a parte sua. Não é. Você acha que é isso? Preste atenção. A parte de Deus, ele vai fazer? Claro que vai. E no nível da perfeição. A questão é, a gente faz a nossa parte? Ah, pastor, mas eu tento. Onde está templo aqui na Bíblia? A Bíblia diz que só entra no céu perfeito. Ninguém entra no céu com pecado. Então tem um baita de problema, porque nós somos imperfeitos pecadores. A não ser que o perfeito, o justo, o santo entre na minha vida. Glória a Deus. Aí sim eu entro. E agora eu termino mesmo. Quando uma pessoa se arrepende, pior miserável, tipo assim, eu e você. Quando alguém se arrepende dos seus pecados e crê no amor de Deus em Cristo, a Bíblia deixa bem, não sei o que vem, a Bíblia deixa bem claro que todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, pastor, até aquele, eles são colocados na conta de Cristo, e Cristo faz o quê? Ele paga tudo. Ele não deixa um centavo para você e para mim pagar, porque a gente não pagaria. Ele não deixa nem uma gota de sangue para derramar, porque a nossa gota de sangue está imperfeita. Ele não aceita o nosso sangue. Mas em vida, né? Em vida, né? Não é. Você está pecando aqui, ou você vai do outro lado. Então sim. Vai pedir o perdão. Exatamente. A pessoa se arrepende em vida. Se arrepende, tem fé em Cristo e todos os pecados na conta de Cristo. Acaba aí? Não. Toda a justiça de Cristo é colocada na sua conta. De forma que agora o Pai olha para você, mesmo sabendo de tudo que nós já fizemos, Ele nos vê agora lavados no sangue de Cristo. Que nos purifica só de alguns pecados? Não. Que nos purifica de todo pecado, passado, presente e futuro. É por isso que nós podemos descansar
no Senhor Jesus. Há esperança para mim e para você em Jesus Cristo. Quando chegar o sofrimento e a morte, esse mundo se cala. Quando chega a morte, a ciência se cala, o dinheiro se cala, os amigos, o máximo que eles podem fazer é te abraçar e chorar junto com você. Só Jesus Cristo é que faz diferença no sofrimento e na morte. Que Ele seja a realidade mais real da minha vida e da sua vida. Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Te agradecemos pela perfeição da tua palavra. E nós suplicamos a ti, ó Deus, sonda os nossos corações, prova os nossos pensamentos, vê se em nós algum caminho mau e guia-nos caminho eterno. Purifica-nos com ensopo e ficaremos limpos. Lava-nos e ficaremos mais altos que a neve. Cria em nós, ó Deus, um coração puro. Transforma, ó Deus, as nossas vidas, nos dando o Espírito inabalável. Ó Deus, o Senhor conhece cada um de nós aqui. E nós suplicamos, ó Deus, perdoa-nos. Tem misericórdia de nós. Tira toda a barreira que existe em nós, ó Deus. Quebra o nosso orgulho, quebra a nossa vaidade, quebrando os nossos corações. Em nome de Jesus, aleluia. E que a nossa fé esteja em Ti, Senhor Jesus. O justo que morreu por injustos. E em Cristo nós somos justificados. Ó Deus, transforma as nossas vidas, salva-nos, santifica-nos nessa noite. Se alguém que não conhece o Senhor, que possa conhecê-lo nessa noite. E aqueles que já conhecem o Senhor, Deus, que possam renovar a sua fé nessa noite. Para a tua glória e para a nossa alegria no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.